Fala, caraquetes e caraquitos! Caraca hoje tá bravo e vai descer o braço no vídeo de hoje, porque eu vou falar de um assunto que me irrita bastante. Por que Hollywood tem feito tantos vilões bonzinhos e por que praticamente não existem mais vilões maus simplesmente porque são maus. E de quebra hoje ainda vai sobrar pra você, progressistinho, que acha que o Magneto tá mais correto do que eu, Xavier. Então se você quer ver o careca soltando fogo pelas ventas, fica aí. Mas não esquece de dar um like, se inscrever e tocar no sininho. Muita gente tem falado que não tem visto o lançamento dos vídeos e adivinha só por quê? Porque não clica na sineta. Agora viaja aí nos corredores da Escola Xavier que eu já volto. Vai! Bem pessoal, o vídeo de hoje é sobre por que atualmente todo vilão tem que ter uma historinha triste que justifique ele ser um FDP. E por isso muita gente acaba aderindo e se deixando levar pelo seu discurso. Com armas de vibranium, eles poderiam sobrepujar cada nação e o Wakanda governaria todas do jeito certo. Mas guerrear em outras nações nunca foi nossa solução. Aí a diferença entre o bem e o mal vai ficando cada vez mais embaçada e o que era preto e branco vai ficando cada vez mais cinza. Bom, se você quer saber por que isso acontece, eu vou direto ao ponto. Revolução marxista. Diferente da lógica aristotélica, a dialética marxista é baseada no conceito da relativização. Bem e mal, certo e errado, não seriam conceitos fixos e imutáveis. Eles mudariam de acordo com o contexto histórico. Resumindo, para Aristóteles, 2 mais 2 é 4, e sempre vai ser 4, não importa se é na Grécia, no Japão ou em Marte. 2 e 2 é 4 porque a matemática afirma que é e pronto. Mas para Marx, 2 e 2 podem ser 4, mas às vezes podem ser 5, às vezes 6, depende do contexto histórico e de quem analisa o fato. Quantos dedos tem aqui, Winston? 4. E se o partido disser que não são 4, mas 5? Quantos? 4? Quantos dedos, Winston? A matemática, para Marx, não pode ser o único fator determinante nessa questão, porque ela pode estar sendo usada como uma forma de opressão para controlar as massas e blá 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 blá. O resto do discurso vocês sabem. E é claro que eu estou usando a matemática no sentido metafórico, tá, gente? Marx não falou exatamente isso sobre matemática, mas sobre todo o contexto social da época em que ele viveu. E é por isso que os marxistas são capazes de pregar liberdade ao mesmo tempo em que pregam perseguição ao diferente. Eles condenam uma ditadura enquanto defendem outras, e pregam amor e tolerância enquanto praticam ódio e violência. Que quando convém, 2 mais 2 é 4, mas quando não convém, pode ser 5. E é por isso que para eles assassinos como Che Guevara, Fidel Castro ou Nelson Mandela, sim, Nelson Mandela era um assassino, não é invenção minha não. E por isso eles são todos heróis admiráveis. Enquanto um pai de família que votou em tal político ou um padre que diz que 2 homens juntos é pecado é um monstro imperdoável. Porque para eles, os marxistas, não importa o ato em si. O que importa é qual foi o intuito do ato. Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Um assassinato em nome do capitalismo é monstruoso, mas um assassinato em nome do socialismo é heróico. Por isso, essa humanização dos vilões ajuda o grande público a desconstruir a ideia de que o mal é sempre mal e bem é sempre bem. Porque se alguém é cruel e violento porque foi oprimido, então essa crueldade e violência é justificada e compreensível. E isso é imprescindível para que o grande público crie empatia com movimentos extremistas de minorias. Assim como a gente entende o Coringa ser filho da mãe porque ele sofreu, a gente passa também a tolerar grupos que quebram e vandalizam porque eles foram oprimidos no passado.
Vale dizer que esse tipo de filosofia relativista só pode existir num contexto ateísta. Você só pode botar em dúvida conceitos universais como bem e mal se você não acreditar que eles vieram de uma lei superior imutável. Por isso, o socialismo, o comunismo, rejeita, ou pelo menos deturpa, o conceito de divindade. Isso tudo fica mais claro quando você percebe que só é necessário dar um embasamento emocional, uma história triste e motivos que justifiquem um vilão ser vilão, quando ele não é um cara de direita, ou pelo menos o que a esquerda atribui à direita. Se ele for um extremista cristão, um político conservador ou um membro da NASA, aquele pessoal que lança foguete, aí ele pode ser mau sem que haja nenhum motivo mesmo. Para trás, seu lixo! Mutante! Qual o problema, Creed? O filhinho do papai não gosta de gás? Mas não pensem que endeusar vilões é uma característica exclusiva do povinho esquerdoso, não. O nerd mais à direita do espectro político também adora lambuscar os bags de maluco FDP. Quando eu lia toda aquela fase da Marvel onde o Norman Osborn vira chefe de segurança dos Estados Unidos, após a Guerra Civil até mais ou menos o final do cerco, eu pensava comigo mesmo, que troço absurdo, o cara é um vilão conhecido no mundo todo mundo sabe que ele era o Duende, como é que alguém pode dar um cargo desses pra ele? Será que alguém na vida real realmente acreditaria que um cara desses se regenerou? Daí em 2023 você vê que um ex-comunista que fez parte da maior agência de espionagem da União Soviética, que deve ter torturado e matado uma cacetada de pessoas em nome da esquerda, mas que só porque agora ele se diz contra globalismo e a favor da família, tem gente confiando nele de coração. Sim, gente, na vida real Norman Osborn conseguiria enganar todo mundo. É só ele dizer que não gosta de... Isso é preconceito. É de conhecimento de todos que a Marvel nos últimos tempos está na mão dos progressistas que utilizam os personagens que tanto amamos como veículo para propaganda política sim. E entre todos os títulos da Casa das Ideias, os X-Men foram os que sofreram mais com isso. Por essa razão, é comum um lacronerd que começou a ler de uns 10 anos pra cá acreditar que X-Men é sobre empoderamento das minorias. E como o esquerdinha só consegue pensar unidimensionalmente, ou seja, só consegue enxergar uma questão sobre um ponto de vista apenas, não demorou muito para brotar gente falando besteiras tipo Magneto está certo, se você é de direita e gosta de X-Men, você leu errado. Bom, de fato, quando o Stan Lee pensou nos X-Men e nos mutantes em geral, ele tinha na cabeça a ideia de abordar a questão da tensão racial, sim. Stan Lee era judeu e esse viés na sua obra é indiscutível. Porém, o ponto de vista de Stan Lee sobre os X-Men nunca foi o de que as minorias têm razão absoluta sobre tudo, e sim de que extremismo de ambas as partes é errado. Um mundo onde não precisaremos nos esconder pelos cantos e rastejar de medo. Eu não sei de que canto você rastejou, meu chapa, mas não achamos que mísseis nucleares sejam tão libertadores assim. Eu vou repetir, gente. X-Men é sobre lutar contra extremismo, seja humano ou mutante. Então não, X-Men não é sobre minorias fazendo o que quiserem. Surpreendentemente, chegou ao meu conhecimento essa revista de 2018, porque raramente eu leio alguma coisa moderna de Marvel, principalmente X-Men. E eu não sei como isso foi aprovado. Se fosse hoje, seria considerado apologia ao ódio, ou qualquer termo idiota que esses povinhos, se Zé Povinho, inventa para nos atacar. Mas o que a gente tem nessa revista é o espírito dos X-Men e o sonho do Xavier em sua forma mais clara, mais pura. Pra quem não sabe inglês, o cartaz é de um cara anti-mutante e o cartaz cai e o Bishop educadamente entrega pro cara para ele continuar protestando. Isso é tolerância, isso é heroísmo, isso é respeito à liberdade de expressão e de opinião alheia. É assim que você luta contra o ódio, desfazendo ele, não deixando ele crescer e não alimentando ele, quebrando e agredindo o outro lado.
Será que um dia a gente vai ver mais disso? Ou a tolerância com quem pensa diferente vai se tornar crime em breve? E nesse discurso do Logan aqui no funeral do Xavier, logo depois de X-Men vs Vingadores, dá vontade de esfregar isso aqui na cara de todo pseudo-fã que acha que X-Men é sobre apoiar quebra-quebra, vandalismo e revanchismo. E que quando você fala que o Xavier seria radicalmente contra todas essas coisas, ainda fala que é você que não entendeu. Se você é fã de X-Men e acha válido destruir propriedade pública ou privada, ou praticar qualquer tipo de violência em prol dos direitos das minorias, você que não compreendeu o sonho do Xavier. Talvez seu lugar realmente seja ao lado do Magneto. Por último, para ilustrar essa questão do bem e do mal serem conceitos mutáveis ou imutáveis, eu quero finalizar esse vídeo com esse que é provavelmente um dos diálogos mais bonitos da história do entretenimento mundial e que ilustra exatamente tudo o que eu quis dizer aqui. Por favor, as definições de justiça mudam com o passar do tempo. Isso é uma coisa que a história já provou. O que Ares pretende fazer agora pode ser diabólico. Mas vencendo, ele será o justo. Ou seja, mestre, o errado pode se tornar o certo. Se o senhor perder, o injusto passa a ser o senhor. Está entendendo, mestre ancião? Seu tolo. O que disse? A injustiça nunca se torna justiça. E é a própria história humana que prova que isso é verdade. Os impérios que possuíam exércitos poderosos foram derrotados e sumiram do fluxo da história. Esse é o destino das forças do mal. O mal nunca deixará de ser o que é. E o bem é uma coisa que não muda, por mais que o tempo passe. Ninguém pode alterar essa verdade nesta grande correnteza da vida. E é isso, pessoal. Depois dessa não tem mais nada o que se dizer, né? Careca vai ficando por aqui. Até mais ver. Beijo nas crianças e tchau!